Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você a minha experiência em diferentes modalidades de terapias, atendendo com constelações dos orixás. A maioria das pessoas procuram terapias de resultado mais rápido, terapias mais curtas, breves e de resultados rápidos. Eu vou apresentar algumas modalidades aqui, eu vou apresentar 4 modalidades de terapias mais breves, mais rápidas com a constelação dos orixás, mas também vou apresentar 2 modelos de atendimento que são para terapias mais estendidas, mais prolongadas, porque existem demandas, existem necessidades que o atendido, que o cliente pode trazer, aonde é necessário terapias de mais longo prazo. E existem demandas, necessidades que podem ser contempladas, atendidas numa modalidade mais rápida. Então eu vou apresentar 6 modelos de atendimentos, sendo 4 breves e 2 estendidos, mais prolongados. E vou explicar em que situações, que tipos de demandas, de problemas, de desafios, de queixas que são indicadas cada modalidade terapêutica para a constelação dos orixás. Esse critério vai servir também para modalidades de psicoterapia holística. E vou comentar também que esses atendimentos podem ser executados tanto na modalidade síncrona, em tempo real, ao vivo, online, mas em tempo real, ao vivo, ou no modelo assíncrono, que também é pela internet, é online, é remoto, por mensagens, áudios e até por vídeos. Então eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Para você que tem alguma demanda em qualquer área da vida, algum problema, por exemplo, no campo amoroso, financeiro, profissional, ou qualquer outro problema, questões emocionais, psíquicas, é interessante você saber qual é o tipo de atendimento que é mais adequado para você. Se é uma terapia mais breve, mais curta, ou se é um atendimento de médio prazo ou de longo prazo. Então, tudo isso eu vou trazer os referenciais aqui e você vai ver aonde que você se enquadra para um atendimento de constelação dos orixás ou de psicoterapia holística. Antes eu quero colocar aqui o que é a terapia de constelação dos orixás, de uma maneira resumida. Eu tenho outros vídeos nas minhas redes sociais explicando isso. Mas o ponto aqui, relembrando um pouco, a terapia de constelação dos orixás, ela é uma abordagem, é uma estratégia que faz o mapeamento da sua psique e da sua alma através do vocabulário da psicologia e da filosofia dos orixás. Ela é uma técnica energética, psíquica e espiritual. Não é uma técnica religiosa, e isso é uma grande vantagem. Ela é uma técnica terapêutica que permite que você acesse o conhecimento da psicologia e da filosofia dos orixás fora do ambiente religioso. Você não precisa estar em nenhuma religião de Umbanda ou Candomblé para acessar esse conhecimento. É uma estratégia, é uma técnica terapêutica, é uma técnica integrativa de consciência, voltada para o autoconhecimento através de um mapeamento em camadas da sua alma. Então, você vai ter um benefício aqui de autoconhecimento. E vai ser feito um mapeamento das camadas subconscientes da sua psique. Então, ela é uma abordagem de revelação, de uma certa maneira, daquilo que está oculto no seu subconsciente e que está produzindo problemas, desafios, dificuldades e travas na sua vida. O objetivo é você se apropriar, tomar consciência desses conteúdos, né? Conteúdos que são desconhecidos, você não percebe esses conteúdos subconscientes. Então a constelação dos orixás traz esse conhecimento, você se apropria disso, e aí você pode começar a se comportar, a se direcionar de uma forma diferente.
É uma oportunidade para você se reconfigurar internamente, psiquicamente, e se conduzir de uma forma diferente na rota de solução do teu desafio, do teu problema, da tua necessidade, até mesmo de metas que você quer alcançar. É chamado psicologia dos orixás exatamente porque se serve do vocabulário dos orixás para traduzir esses conteúdos da sua psique e da sua alma. Então, orixás como Ogum, Exu, Oxum, Oxalá, Obaluaê. Então, cada orixá desse traz um princípio psíquico e uma simbologia arquetípica. Então, é um vocabulário que pode ser acessível, de fácil entendimento para qualquer pessoa. Então, imagina que essa técnica, através de uma abordagem energética e espiritual, me permite traduzir a sua alma, descobrir nas sombras da sua psique o que está produzindo a sua trava, o teu sintoma, o teu problema na vida. Né? Então, normalmente, com essa constelação, vai ser trazido esse mapeamento, essas informações, e vai ter também um aconselhamento orientador. Você também, com a constelação dos orixás, você vai saber o que você deve fazer para resolver os seus problemas. Originalmente, essa técnica foi planejada, foi estruturada para processos terapêuticos de longo prazo. A técnica foi criada para isso, para ser utilizada em processos de psicoterapia holística ou espiritualista de longo prazo, tomando como referência a psicologia africana dos orixás, a psicologia e a filosofia dos orixás. Né? Porém, nós estamos vivendo um momento na atualidade onde as pessoas buscam terapias mais rápidas, terapias mais breves. Né? Essa demanda ela existe. E, de fato, se nós pararmos para pensar, nós podemos oferecer atendimentos mais breves, mais rápidos, bem estruturados, resolutivos, para certos tipos de demandas, problemas, desafios, necessidades. A questão é saber qual é o tipo de necessidade, qual é o tipo de demanda, qual é o tipo de problema ou desafio e até mesmo que tipo de meta ser alcançada, que pode ser tratada numa terapia mais rápida ou numa terapia mais estendida, de mais longo prazo. E é isso que eu vou trazer a partir de agora. Como eu falei, eu vou trazer 6 modelos, 4 breves e 2 estendidos. Então vamos começar, me acompanhe. Já quero esclarecer desde já que esses modelos que eu vou apresentar não servem apenas para a constelação dos orixás. Né? Inclusive eu me inspirei em outros modelos de terapias holísticas e convencionais, até porque além de ser um constelador, eu também sou um psicanalista junguiano, tenho a graduação em psicologia pela USP, sou formado há 25 anos, tenho 32 anos de experiência na área de desenvolvimento humano. Então, eu também estou trazendo, estou importando modelos de outras abordagens, né, e aplicando na constelação dos orixás. Vou enfatizar um ponto aqui. A constelação dos orixás, em si mesma, ela foi pensada para processos de psicoterapia holístico de mais longo prazo, porque o objetivo é verticalizar, é fazer um mapeamento profundo da alma e fazer uma reestruturação interna, uma reestruturação, uma reconfiguração psíquica e mental, uma reprogramação mental, né? Mas, como eu disse, existem demandas para terapias mais breves. E aí eu me baseei também em outros modelos onde a constelação dos orixás pode ser aplicada. Então vamos para o primeiro modelo, que eu vou chamar de terapia de sessão única. O que é isso? Eu montei aqui um roteiro e algumas vezes eu vou ler, tá? Eu organizei todo o roteiro para facilitar essa apresentação. É muita informação para ter tudo na cabeça. Mas a ideia da terapia de sessão única seria
a proposta de você fazer uma sessão, uma só, com começo, meio e fim, com uma duração média de 2 horas até no máximo 3 horas, aonde você realmente faz o trabalho de mapeamento, de dissecação de um determinado problema, e naquela única sessão o cliente tem que sair já com uma solução, já com uma reestruturação psíquica dentro do que for possível dentro daquela sessão e já com direcionamento para a resolução do problema que o atendido trouxe. Então, é uma terapia realmente de uma sessão, uma terapia completa de uma sessão. Em que situações isso se aplica? Tá? Então, eu vou falar agora. São alguns exemplos que eu vou dar aqui. Então, por exemplo, tomada de decisão imediata. O atendido trouxe uma demanda que é de tomada de decisão imediata, como, por exemplo, aceitar ou não uma determinada proposta. Impasses agudos. E também escolha entre 2 opções delimitadas. Então, esse tipo de situação em que a pessoa precisa de uma orientação muito delimitada, muito focalizada, para uma resolução rápida mesmo, imediata. Em contrapartida, a terapia de sessão única com a constelação dos orixás não vai servir, por exemplo, para problemas mais estruturais, problemas psicológicos ou emocionais mais estruturais. Não. É para um assunto bem delimitado, às vezes uma escolha entre 2 ou 3 opções, uma orientação de que caminho seguir. Imaginem a seguinte situação. Eu estou em dúvida se eu deveria fazer um tratamento convencional para uma determinada patologia ou um tratamento alternativo. Então eu posso fazer em uma terapia de sessão única um trabalho, né, uma terapia realmente de uma única sessão para tomar uma decisão sobre isso. Um detalhe da terapia de sessão única é que no modelo protocolar dessa modalidade, você precisa, na verdade, ter uma consulta de anamnese, uma consulta de avaliação, precisa ser feito isso, e depois uma consulta de sessão única, onde você vai aplicar a constelação dos orixás. Ou seja, na verdade, são 2 consultas, né? Mas essa terapia é chamada de sessão única. Isso que eu estou falando existe mesmo, tá? Existe literatura, inclusive científica, sobre esse assunto. Então você faz a consulta de anamnese, tem que ter a consulta de anamnese porque eu preciso receber a queixa do atendido, preciso fazer um mapeamento inicial, entender contexto, entender história. E também fazer os acordos com o atendido, né? Fazer todo um enquadre, um contrato de trabalho. Existem alguns combinados para fazer a terapia de sessão única. Na terapia de sessão única, aí é onde vai ser feito realmente a constelação dos orixás. Lembrando que a constelação dos orixás é a aplicação dessa técnica aqui, que é a técnica de mapeamento da alma. A segunda modalidade de atendimento com constelação dos orixás e que também se aplica a outras terapias holísticas são as consultas avulsas. As consultas avulsas de constelações dos orixás, elas teriam um objetivo de alinhamento energético pontual. Você faz o mapeamento da alma com a ferramenta da constelação dos orixás. Aí, nesse caso, você não precisa necessariamente de uma consulta de anamnese, né? Então, na consulta avulsa, você vai receber a queixa de uma maneira mais direta, o cliente vai trazer qual é o problema dele, e a gente vai fazer ali um trabalho, por exemplo, de alinhamento energético dos chakras pontual, né? Ou de alinhamento psíquico com a constelação dos orixás. Na consulta avulsa, dá também para fazer um check-up de campo energético após um evento específico, por exemplo. E nas consultas avulsas também é possível dar suporte para crises leves e isoladas. Nesse caso,
pode ser necessário não apenas uma consulta, mas sim algumas consultas avulsas. Quantas consultas? A quantidade seria o que o terapeuta vai indicar, mas também com um contraponto do que o cliente deseja, o que ele pode dar conta, né, o que ele deseja. O interessante da consulta avulsa é que cada consulta pode ser feita uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, quando o cliente quer, né? Então, a consulta avulsa, ela é para questões mais leves, mais pontuais, né? Que não dá para resolver em uma única terapia de sessão única, vai precisar de 2, 3 consultas, mas sem necessariamente ser pré-definido o número de consultas. A gente faz uma consulta, trabalha o que for possível numa consulta avulsa, aí o que sobrar, o que ainda precisar ser trabalhado, aí a gente trabalha numa outra consulta e assim vai indo, né? E terapeuta e atendido, terapeuta e cliente, vai decidindo quando que cada consulta pode ser feita. Vai ter cliente que vai querer fazer cada consulta avulsa a cada 15 dias, a cada 20 dias. Vai ter cliente que vai querer fazer 2, 3 na semana. Aí isso vai da necessidade do cliente, né? Mas a ideia da consulta avulsa é essa. Alinhamentos energéticos pontuais, check-ups de campo e suporte para crises leves e isoladas. Voltando na terapia de sessão única, ela tem a característica de necessidade de foco extremo. E o cliente tem que sair da terapia de sessão única com uma ação concreta e resolutiva. Tem que ser resolvido em uma sessão única. Mas, de novo, preste atenção, não é qualquer problema, qualquer demanda que consegue ser resolvida numa sessão única. Normalmente, ela é mais indicada para decisões imediatas, quando você tem que escolher entre 2 ou 3 alternativas. Então, é um aconselhamento para isso. Também, vamos pensar que na terapia de sessão única, né, é uma sessão de 2 horas, 3 horas, com a constelação dos orixás, ela pode propiciar alívio de determinados sintomas ou problemas, também traz consciência, né? Então ela sensibiliza uma consciência e dá um direcionamento resolutivo dentro do que é possível nesse prazo de uma sessão única. E se não for resolvido tudo em uma única sessão, né? E isso pode realmente acontecer. Aí você passa para as consultas avulsas, né? Provavelmente você vai fazer um acordo de consultas avulsas. E aí, cliente e terapeuta vão entrar num acordo de quando que vai ser a próxima consulta avulsa. Os seres humanos, entendam isso, tá? Que eu estou trazendo algumas referências, né, de modalidades de atendimentos, mas o ser humano não é 2 mais 2 igual a 4, não é uma ciência exata. Tá? Então são modelos heurísticos, são modelos de valor prático. Né? São referências, são modelos, e que aí você vai adaptando de acordo com a necessidade. Mas vejam, o que eu estou trazendo aqui atende à necessidade do grande público, da maioria das pessoas, principalmente nos dias modernos, para terapias mais rápidas. Eu já comentei 2 modelos, e agora eu vou comentar mais 2 modelos que agora se encaixam naquilo que eu realmente chamo de terapias breves.